Olá, meu nome é André Rocha e hoje nós vamos falar sobre variação cambial mensal em adiantamentos, suas liquidações e implicações contábeis. Esse vídeo ele tem o intuito de ajudar o usuário ou o consultor a avaliar contabilmente e também no processo como um todo, os adiantamentos e as suas liquidações e também, a visão contábil disso, para auxiliar na avaliação dos valores gerados e como o SIGA trabalha. Então a variação cambial em adiantamentos, ela possui normalmente 2 momentos: uma variação mensal, quando a configuração 737 está igual a mensal, onde sempre no final de cada mês eu vou fazer a variação cambial daqueles valores que estão em moeda estrangeira dentro da minha base de dados. Então, eu costumo dizer que o dinheiro vai dormir, entre aspas, dentro da empresa na virada do mês, então ele vai sofrer, quando ele acordar, ele vai ter um valor menor ou maior de acordo com a variação daquele período. Isso também é importante, pois no Brasil nós não podemos controlar valores em moedas estrangeiras dentro da empresa. Então a variação cambial ela serve para eu poder fazer uma avaliação em reais daquela moeda que está dentro do meu patrimônio. Aqui no nosso exemplo, em junho, 30 de junho, eu precisei rodar para eu ter o valor atualizado para 1º de julho, e em 31 de julho eu preciso rodar para o valor que estiver na minha base em 31 de julho e que vai acordar em agosto também. Então, a cada final de mês, eu preciso atualizar os meus valores indexados em moeda estrangeira para que fique o valor do meu dinheiro fique correto dentro da minha base. E daí nós temos a variação proporcional no momento da liquidação, que é onde o dinheiro vai sofrer uma variação cambial por um período menor que um mês. Ou seja, eu recebi um adiantamento, em 10 de junho e eu vou liquidar o meu documento no dia 15 de junho. Então, quando eu utilizar esse adiantamento para liquidar um contas a receber, um contas a pagar, 5 dias depois, eu vou precisar também contabilizar a variação cambial que ocorreu nesses 5 dias. Então não houve uma variação de um mês, mas o dinheiro ficou por um período em posse da minha empresa e ele sofrerá essa variação cambial também. Então nós vamos falar agora sobre alguns exemplos que mesclam essa movimentação que nós simulamos aqui. E é muito importante nós lembrarmos que o vínculo com a contabilidade é imperativo aqui, né? Então, assim, todos os movimentos que acontecem e que aparecem dentro dessa movimentação, eles têm justificativa na contabilidade. Então, tem alguns valores ali que às vezes parecem não ser diretos, né, e coerentes, mas eles estão ali para fazer, às vezes, da correção e fechamento das partidas duplas contábeis. E ela sempre deve ser avaliada na linha do tempo. Então, nós nunca podemos considerar apenas o valor absoluto sempre, né? Nós temos que avaliar quanto tempo esse dinheiro permaneceu na empresa, quantos meses houve variação cambial, né, variação monetária, e para aí sim poder verificar se os valores que estão sendo gerados estão corretos. Então aqui nós temos um exemplo de um lançamento de adiantamento feito no dia 7/5, 7 de maio de 2021, que foi um adiantamento de clientes do exterior, então uma entrada vale adiantamento a contabilizar no valor de $120.000 nessa cotação USI a 5,22. Então, fechando em um valor de R$ 626.532. Então, a contabilização fica o portador, Banco do Brasil, onde esse dinheiro foi depositado, e eu vou incrementar a minha conta do passivo de adiantamento de clientes no exterior. Então, eu estou aqui, efetivamente, contabilmente falando, contraindo uma dívida. Como é que fica isso na contabilidade? Eu vou entrar no banco como débito e creditar no adiantamento de clientes no exterior. Então aqui eu vou fazer um exemplo de venda, só para a gente ver como fica contabilmente a parte, uma venda que aconteceu, então uma nota foi lançada no próprio dia 5, que foi o dia que o adiantamento entrou, e eu vou liquidá-la
no mesmo dia. Então, tem um a receber em aberto aqui de R$360 mil, que dá 69 mil dólares. Eu vou debitar clientes no exterior e creditar a venda de mercadorias. A receita de vendas no exterior, no caso, né? Então, essa aqui é o lançamento da minha nota, a abertura da minha nota. Claro, teria os impostos e tal, mas para fim de exemplo está simplificado. Então, compus aqui a parte do ativo e da receita. E eu vou liquidar contra adiantamento, usando aquele meu adiantamento de 626 mil, no dia 7/5. O valor vai ser o mesmo da nota, né? E eu não vou ter variação monetária, porque eu estou liquidando no mesmo dia em que aquele dinheiro entrou. Então, isso aqui é um exemplo para ficar mais simples, né? Então, eu vou ter uma entrada liquidada aqui de 360 mil, que vai baixar a minha dívida lá do adiantamento de clientes e a minha conta de clientes do exterior vai ser creditada. Então, tá aqui. Então, agora eu já estou com 266.265 de saldo lá na minha dívida, lá no meu adiantamento, né? Que eu vou pagar e eu zerei minha conta de clientes no exterior. Maravilha. Então, eu estou com uma dívida de 266 mil com aquele meu cliente ainda. Então, o que acontece? Agora vai virar o mês, né? De maio eu vou para junho. Então, do dia 31 de maio, esse dinheiro dormiu lá na minha conta. E no dia 1º de junho eu preciso corrigi-lo. Para isso, eu vou rodar a rotina de atualização monetária parcial, porque eu estou atualizando apenas o saldo, né? Ele tem essa conotação. Para o mês de maio, eu já tenho todas as minhas contas ali de variação monetária ativa e passiva. E eu vou executar a variação. O resultado disso vai ser um lançamento financeiro com essa característica aqui, como uma entrada monetária. Então, como é que fica essa questão do complemento ali, né? Então, o índice é o SI, que é o que eu estou usando. O saldo no meu lançamento é 266 mil. O valor indexado, então, o A é o valor aqui do lançamento. O B é o valor indexado, então, 50.998 dólares. E a taxa, eu obtenho ela, no nosso exemplo aqui, dividindo A por B, eu vou chegar na taxa de 5,22, que foi a taxa do dia em que ele entrou, né? Então, o valor inicial em 7/5 é o próprio valor do lançamento. E a taxa final, que é o E, ela é a taxa de 5,23, que é a taxa do dia 31/5. Né? Então, E vezes B, né? Eu vou chegar aqui, então, no valor do lançamento, do valor indexado, né? Vezes E, vai dar 266 mil, que é o valor deste lançamento, do saldo deste lançamento em 31/5. Se eu dividir o saldo do meu se eu diminuir o saldo do meu lançamento do dia 31/5 menos do saldo inicial lá, do dia 7/5, eu terei R$535, que é exatamente o valor que foi criado aqui para o nosso lançamento. Isso aqui é a atualização monetária mensal tranquilo. Então, o que aconteceu? No dia 7 eu recebi um adiantamento, no dia 7 eu liquidei um pedaço dele, e no dia 31/5 eu atualizei ele com o valor final, então, né, para eu saber para eu corrigir o valor desse dinheiro que está virando o mês na minha empresa. Né? Então, é a variação cambial passiva, porque o que aconteceu? O meu lançamento ele virou um crédito. Então, lembra que eu falei ali, é uma dívida. Então, eu estou aumentando a minha dívida. Então, é uma variação passiva. Né? E aí, eu vou creditar adiantamento de clientes no exterior, ou seja, eu estou aumentando a minha dívida em R$535. E eu vou usar aqui a despesa de variação cambial passiva para isso. Muito bem. Agora chegou o dia 23/6 e eu tenho uma nota fiscal, valor de R$454 mil, que dá 90 mil dólares, na cotação USI do dia 23/6. Né? Então é 5,017,20. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou lançar lá, clientes no exterior, e venda de produtos, ou a minha receita de vendas no exterior. Então, está aqui os 454 mil, assim como a gente fez aquela nota lá no dia 7/5. Muito bem, quando eu liquido esses 23, esse valor no dia 23, contra o adiantamento, né, eu vou pegar o meu saldo de 266 mil, e no dia 23 eu vou liquidá-lo. Vai acontecer o quê? O Siga vai calcular a variação monetária do dia 1º/6 a 23/6, ou seja, é uma liquidação num valor proporcional ao período em que esse dinheiro ficou
na minha empresa, né. Então lembrem que a gente rodou a variação cambial e o dinheiro ele está atualizado até 1º do 6. Então eu só preciso calcular de 1º do 6 a 23/6. E aí está aqui, né, a cotação original era 5,22 e a cotação do dia da liquidação é 5,1720. Então, aqui está o nosso lançamento de variação monetária. Aqui eu tenho o valor que ele utilizou, e aí aqui o mesmo cálculo aquele que a gente falou. E aí você vai dizer, não, Rocha, mas só um pouquinho, esses 10.933,97 não dá 10.398. Tem uma diferença aí. Sim, existe uma diferença. Lembro que eu sempre disse ali que a questão da variação monetária ela precisa ser calculada no tempo, né? Então, o que acontece? O adiantamento, ele teve uma variação da taxa de 5,22 e da taxa de 5,17 no final da vida dele, né? E isso dá 10.398. A questão é que ele teve uma variação já atualizada lá no dia 31/5, conforme a gente lembra, né? Que está aqui. Então, eu fiz a baixa da nota, que está aqui, né? E agora eu tenho um saldo na minha conta de adiantamento de clientes do exterior de 10.933. E eu preciso zerar esse saldo. Como? Com outro lançamento de variação monetária ativa de 10.933,97. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que compensar a variação cambial que eu rodei em 31/5, para que o saldo da minha conta de adiantamento de clientes fique zero. Então é por isso que o Cigan vai fazer o lançamento com o valor a maior aqui, para que a gente faça uma compensação entre a variação cambial ativa, 10.933 no final, contra a variação cambial passiva, de 535,48. E aí não há diferença entre o valor final da variação ativa versus a passiva com o valor da variação monetária do todo do meu lançamento financeiro. Existem clientes que não querem fazer a variação monetária parcial, mensal, né? E para isso a gente vai usar a configuração 737, igual a 2. Então ela vai eliminar a questão da variação mensal, então a gente vai eliminar o ponto aqui do dia 31/5, né? E aí ele não vai fazer esse lançamento de 10.933, né? Mas eu tenho que chegar num total de variação ativa menos passiva de 10.398, porque no fim das contas é isso que aconteceu. E aí eu vou colocar 737 igual a 2 e o Cigan vai criar apenas o lançamento de 10.398 no dia 23/6, não apresentando aquele meu lançamento de R$ 500. Mas no fim das contas eu continuo com os meus 10.398. Então, é assim que a gente utiliza a variação monetária, né? Então, com um vínculo imperativo com a contabilidade e sempre avaliando na linha do tempo. Então, se nós tivermos clientes ou a gente tiver alguma dúvida com relação ao lançamento não estar sendo efetivamente o lançamento no valor que eu estou vendo na minha tela, eu preciso avaliar contabilmente como é que são os saldos das minhas contas contábeis, porque pode ser que o cliente vai estar usando a 737 igual a 2, isso vai fazer com que o lançamento fique absoluto, seja um lançamento apenas, ou a 737 igual a M, que é mensal, e aí não vai ser absoluto. E aí a gente vai ter que sempre descontar as variações mensais que aconteceram. Então essa é uma parte bastante importante que nós temos que considerar. E um ponto importante também é que contabilmente o mais correto é a configuração 737 igual a mensal, né? Nós temos a 737 igual a 2 por conta de alguns clientes que já nos solicitaram, mas de acordo com o CPC, que são os pronunciamentos contábeis, o correto seria atualizar mensalmente os valores. Então, embora nós tenhamos essa possibilidade aqui, a nossa orientação é utilizar a configuração igual a M e o processo conforme nós mostramos no primeiro exemplo. Muito obrigado, até a próxima.